Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje embarcamos juntos em uma jornada fascinante por um dos países mais antigos, complexos e influentes do mundo, a China. Uma terra onde passado e futuro convivem lado a lado, onde a tradição milenar se mistura com o desenvolvimento tecnológico de ponta, criando um dos cenários mais impressionantes da atualidade. A história da China é uma das mais antigas e contínuas da humanidade. Por volta de 2100 a.C., surgia a dinastia Xia, considerada a primeira dinastia chinesa, embora muitos detalhes dessa época sejam envoltos em lendas. A partir daí, a China viu o florescimento de diversas dinastias que moldaram sua cultura, política e identidade. Destaca-se a dinastia Shang, conhecida por ter desenvolvido a escrita chinesa, e logo depois a dinastia Zhou, responsável pela introdução do conceito do mandato do céu, segundo o qual os imperadores governavam com a bênção divina, mas poderiam ser destituídos caso se tornassem tiranos. No século III a.C., a China foi unificada pela primeira vez sob a dinastia Qin, liderada por Qin Shi Huang, o famoso primeiro imperador, conhecido por ordenar a construção de uma parte significativa da Grande Muralha e por deixar como legado o impressionante exército de terracota, enterrado com ele para protegê-lo na vida após a morte. Foi também nessa época que o sistema legalista se fortaleceu, estabelecendo um governo centralizado e autoritário. Após a queda da dinastia Qin, veio a dinastia Han, que expandiu enormemente os territórios chineses e estabeleceu a famosa Rota da Seda, conectando o Oriente ao Ocidente e promovendo um intercâmbio cultural e comercial sem precedentes. Durante séculos, a China consolidou-se como uma das mais avançadas civilizações, com inovações em áreas como a medicina, a engenharia, a filosofia e a astronomia. O confucionismo, fundado por Confúcio no século V a.C., tornou-se um dos pilares da cultura chinesa, influenciando não apenas a política, mas também a vida cotidiana, as relações familiares e a educação. O taoísmo e o budismo também desempenharam papéis fundamentais, ajudando a moldar a rica tapeçaria espiritual e filosófica da China. No entanto, ao longo de sua longa história, a China também enfrentou períodos de fragmentação, invasões e declínio. Durante o século XIX, o país sofreu com as guerras do ópio, quando potências ocidentais, como o Reino Unido, forçaram a abertura dos mercados chineses ao comércio estrangeiro, resultando em tratados desiguais que prejudicaram a soberania chinesa. A humilhação nacional desses anos ficou conhecida como o século de humilhação. Esse contexto levou à queda da última dinastia imperial, a dinastia Qing, em 1911, dando lugar à República da China. O período republicano, porém, foi marcado por instabilidade, guerras civis e a invasão japonesa, que culminou na Segunda Guerra Mundial. Após anos de conflito, em 1949, o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Zedong, proclamou a fundação da República Popular da China, estabelecendo um novo regime político e econômico. Sob Mao, a China passou por profundas transformações sociais e econômicas, algumas extremamente controversas. O grande salto adiante na década de 1950 buscou uma rápida industrialização, mas resultou em uma das maiores tragédias humanitárias do século XX, com milhões de mortes devido à fome. Na década de 1960, a Revolução Cultural mergulhou o país em mais uma onda de perseguições políticas, caos social e destruição de parte significativa do patrimônio cultural. Após a morte de Mao em 1976, Deng Xiaoping assumiu a liderança e promoveu uma série de reformas que transformariam radicalmente a China. Sob o lema "Socialismo com características chinesas",
Deng abriu a economia para o mercado, atraiu investimentos estrangeiros e estabeleceu zonas econômicas especiais, como Shenzhen, que de uma vila de pescadores se transformou em uma das maiores cidades e centros tecnológicos do mundo. Nas décadas seguintes, a China experimentou um crescimento econômico sem precedentes, tirando centenas de milhões de pessoas da pobreza e se tornando a segunda maior economia do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. Esse avanço se refletiu em todas as áreas. Na infraestrutura, com a construção de megacidades e redes de transporte de alta velocidade. Na indústria, consolidando-se como a fábrica do mundo. E na tecnologia, com empresas como Huawei, Alibaba, Tencent e ByteDance competindo com gigantes ocidentais. Mas a modernidade chinesa vai além dos números econômicos. O país investe pesadamente em inovação, inteligência artificial, exploração espacial e energia renovável. Em 2020, a China realizou um feito histórico ao enviar com sucesso a missão Chang'e 5 para coletar amostras da Lua, enquanto seu programa espacial já planeja missões tripuladas a Marte. Ao mesmo tempo, o governo chinês mantém um sistema político rigidamente controlado, com um partido único que regula a vida política e restringe liberdades civis, como a liberdade de expressão e de imprensa. A vigilância estatal é uma das mais sofisticadas do mundo, com o uso extensivo de câmeras, reconhecimento facial e sistemas de crédito social que avaliam o comportamento dos cidadãos. Entre as curiosidades sobre a China, vale destacar sua impressionante diversidade geográfica e cultural. O país abriga desde as paisagens áridas do deserto de Gobi até as exuberantes florestas tropicais de Yunnan, passando pelas montanhas sagradas do Tibete e pelos vastos rios, como o Yangtze e o Amarelo, que foram berços de antigas civilizações. Além disso, existem mais de 50 grupos étnicos oficialmente reconhecidos, como os tibetanos, uigures, zhuang e mongóis, cada um com sua própria língua, costumes e tradições. A culinária chinesa, uma das mais apreciadas no mundo, também reflete essa diversidade. Pratos como o pato de Pequim, os bolinhos de Jiaozi, o hot pot de Sichuan e o dim sum de Cantão são apenas algumas expressões da riqueza gastronômica chinesa, marcada por uma filosofia que valoriza o equilíbrio de sabores, cores e texturas. Outro aspecto fascinante é a escrita chinesa, baseada em ideogramas que representam conceitos inteiros e possuem uma história milenar. O mandarim, variante linguística mais falada, é considerado o idioma com o maior número de falantes nativos do mundo, sendo fundamental no cenário político e econômico global. Atualmente, a China desempenha um papel central na política internacional. Por meio da iniciativa Cinturão e Rota, conhecida como a Nova Rota da Seda, o país busca expandir sua influência econômica e diplomática através de investimentos em infraestrutura em diversos continentes, ligando a Ásia, a África, Europa e América Latina. Esse movimento é visto por muitos como uma estratégia para consolidar a China como a principal potência global do século XXI. No entanto, a ascensão chinesa também gera tensões, especialmente com os Estados Unidos, em áreas como comércio, tecnologia e geopolítica, além de questões sensíveis envolvendo direitos humanos, como a situação em Hong Kong, o tratamento das minorias étnicas, em especial os uigures na região de Xinjiang, e as reivindicações territoriais no Mar do Sul da China e em Taiwan. Mesmo diante dessas controvérsias, é inegável que a China se firmou como uma das forças mais dinâmicas do mundo contemporâneo, onde tradição e modernidade coexistem de maneira singular. Enquanto preserva monumentos como a Cidade Proibida, o Templo do Céu e os jardins clássicos de Suzhou, também lidera em áreas de ponta, como a construção de cidades inteligentes e o desenvolvimento de tecnologias verdes. A trajetória da China é, portanto, uma história de resistência,
adaptação e reinvenção. De império milenar à república revolucionária, de país fechado e rural a gigante industrial e tecnológico, a China continua surpreendendo e influenciando o mundo em múltiplas dimensões. Se você gostou deste conteúdo e quer acompanhar mais vídeos como este, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima e muito obrigado pela sua audiência.